Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, que fica situado aqui na cidade de Bauru, a rua 7 de setembro, 830. E hoje estamos falando direto dos estúdios da TV SEAC, recebendo Sidney Fernandes. Sidney, seja muito bem-vindo a mais um Despertar. Muito obrigado. E hoje no nosso programa, já fizemos um programa anteriormente abordando essa situação, perguntamos para o Sidney sobre as promessas, mas as nossas indagações para o Sidney hoje serão um pouco diferentes. Sidney, já falamos um pouco em programas anteriores, também nos Fagulhas de Luz, sobre as promessas, mas a indagação que eu faço é a seguinte: também falamos em um programa anterior sobre religião, na questão de eu tenho que dar para receber, se eu não der eu não recebo, e eu tenho uma frase de uma música do Tião Carreiro que tem um trecho que ele fala assim, até para rimar, mas isso serve um pouco para a gente discutir aqui. Se eu der tudo que eu tenho, não acaba o que é meu. Então, muitas vezes a pessoa faz a promessa, primeiro ela quer receber para depois ela dar. Eu acredito que a partir do momento que a gente faz o bem, dê alguma coisa, começa a se doar, esse recebimento, mesmo que eu não esteja esperando, ele vem, né, Sidney? Ou eu estou equivocado no meu pensamento? Não, você está absolutamente certo. Mas as pessoas não têm esse desprendimento de dar para receber. Normalmente, as pessoas têm interesse. Elas passam a fazer algo de bom para a sociedade, ou para o próximo, ou para o seu familiar, esperando uma retribuição. Isso é natural porque nós somos egoístas. Agora, realmente, essa história de você formular uma promessa, querendo mercantilizar com Deus, dizendo assim, olha, se o senhor me der tal graça, eu vou caminhar daqui até tal lugar, eu vou ajoelhar no milho, eu vou fazer uma doação. Aliás, na Idade Média, criou-se esse mecanismo da indulgência. Quando você faz uma doação para determinada instituição, no sentido de que você receba um salvo-conduto ou um certificado que permita você ir para plagas celestiais, ir para o paraíso. Theo, nós espíritas temos a facilidade de volta e meia receber alguns depoimentos de pessoas que fizeram algum bem, alguma doação por interesse e, como diria minha mãe, caíram do cavalo. Caíram do cavalo. Isso. E acabaram chegando lá no plano espiritual e decepcionaram-se. A verdade é que, não sei de onde é que surgiu, alguns religiosos colocaram na sua cabeça, Theo, que eles eram representantes de Deus na Terra. E com isso, eles teriam o poder de absolver as pessoas, mesmo que elas tivessem cometido os piores crimes. Olha, Theo, o que tem de história a esse respeito, e eu vou tentar contar uma ou outra para você. Na cidade de Pedreira, apareceu um espírito numa sessão mediúnica, dizendo que ele havia feito uma doação muito grande para uma determinada instituição religiosa e que eles garantiram que ele iria para o céu e que ele morrera e não encontrou o céu. O pessoal lá fez pouco caso do certificado que ele apresentou lá das doações. O documento não era válido. Não era válido, era um cheque sem fundo. Bom, ele manifestou no centro e o pessoal tentou diminuir, mas ele estava atrás do indivíduo que havia prometido o céu para ele. Bom, esta senhora que me contou a história, que fazia parte da reunião mediúnica onde esse espírito se manifestou, certa ocasião estava na sua casa
e bateram lá duas pessoas. Uma que ela conhecia e acompanharam de uma outra que ela não conhecia. Deu entrada para as duas e a senhora que acompanhava a amiga dela disse: olha, o meu marido está numa situação difícil, ele está se sentindo perseguido, já levei ao médico, ele está desequilibrado e ele disse que vai morrer e está se sentindo muito mal. Aí ela começou a fazer algumas perguntas e descobriu que o marido daquela senhora que estava doente era a criatura que aquele espírito estava procurando. Ah, era o vendedor. Exatamente. Ele havia prometido o céu para aquele fulano, o fulano morreu, fez a doação que foi solicitada e agora ele vinha pedir contas. Olha, Theo, você pode achar estranho essa narrativa, mas quem me contou foi uma senhora lá da cidade de Pedreira. Uhum. E depois eu fui encontrar numa das obras psicografadas por Chico Xavier exatamente um caso desses. Um médico que fez uma doação muito grande, chegou lá nas paragens espirituais e falaram: olha, esse documento seu não vale nada aqui não. E ele voltou para pedir conta, era um sacerdote católico. Ele voltou lá: ô padre Ernesto, e tentando falar com ele, talvez não tenha conseguido porque ele estava morto, né? O senhor me prometeu o céu aí e agora eu não encontrei o céu. Então precisamos tomar muito cuidado, né, com pessoas que abusam da boa fé dos seus frequentadores e acabam por oferecer vantagens que não poderão ser cumpridas. O céu não está à venda. Nós não podemos mercantilizar com a divindade. Programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes. Estamos falando sobre aquilo: eu devo dar para receber ou eu espero receber para dar? A gente vai fazer um primeiro intervalo, vem aí o nosso primeiro apoio cultural, a gente volta já já, porque eu tenho um ditado e eu vou dizer esse ditado para o Sidney e gostaria que ele falasse um pouco acerca desse ditado para a gente. Mas isso é depois do apoio cultural, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, batendo um papo com Sidney Fernandes, falando sobre a situação do dar e receber. Também vamos automaticamente entrar na questão das promessas, onde eu prometo alguma coisa e depois que receber, aí sim eu pago. Sidney, o ditado que eu citei no primeiro bloco, gostaria que você dissesse pra gente se você sabe como surgiu ou se você tem alguma situação sobre ele. Tem um ditado que diz assim: promessa é dívida. De onde você acha que surgiu isso, Sidney? Sem dúvida, da mesma origem do tal do fio do bigode, né? É, né? Porque na época do meu avô, não precisava documento. Quando você emprestava o dinheiro para a pessoa, ele pegava o fio do bigode e dava para o credor. Falou: se eu não pagar, você pode mostrar esse fio do bigode aqui que eu não cumpri. Era uma desgraça. Nós temos casos aí
para a década de 50 mais ou menos, que o protesto de um título acabava com a vida da pessoa. Coisas que estão acontecendo agora, infelizmente, quando alguma celebridade tem um comportamento indevido que acaba com a carreira dela, era o que acontecia na época. Pessoas que não cumpriam suas promessas e o nome dela era lançado, era enxovalhado para a sociedade. Então, nós podemos dizer que muitas pessoas, ainda hoje, levam tão a sério os seus compromissos que ela realmente nem precisa assinar documento nenhum. Mas como as nossas leis permitem que haja esse compromisso, mas há pessoas aí hoje, você quer um exemplo? Quando você telefona lá para comprar uma pizza, você quer pagar aí ou você quer fazer um Pix? Se você fizer um Pix, nós vamos dar um desconto de tantos %. É muito comum isso. E você faz um Pix e dali a pouco a pessoa vai entregar a pizza, vai entregar a comida para você lá. Você percebe que há uma relação de confiança aí? Confiança. Você pagou primeiro, vai receber depois, né? Exatamente. É como se dissesse assim, se você colocar o dinheiro na minha conta, eu prometo que vou fazer a comida e vou entregar na sua casa. Promessa é dívida. É dívida. Dos dois lados. Então, e há inclusive alguns profissionais que precisam desenvolver algum trabalho, eles precisam de um sinal. Você dá o dinheiro para ele, às vezes sem documento nenhum, na certeza de que ele vai cumprir a promessa dele. Não, eu vou comprar o material e vou fazer o serviço na sua casa. Então, há sim uma relação de confiança que as pessoas ainda cumprem as suas promessas. Agora, você vai dizer, mas todo mundo é assim? Não. Tem uma minoria barulhenta, mal intencionada, que fica abusando da confiança alheia. Mas isso não vai muito longe, não. Porque se você não cumpre a sua promessa uma vez, não cumpre a segunda, na terceira a pessoa já não confia mais em você. E nessa situação, né, Sidney, promessa é dívida. A gente volta nessa situação de, eu pago tanto para você, a hora que chegar lá, o meu lugar no céu, ao lado de Deus, tocando trombeta, tá tranquilo. Então, como a pessoa comprou, falou, não, promessa é dívida. Aí ela chega lá e não encontra, aí cai na situação de voltar como obsessor? Sim, foi aquele caso que eu lhe contei lá de Pedreira. O espírito se sentiu ludibriado. Ele passou por um verdadeiro estelionato religioso. O indivíduo, eu não sei se era um padre, se era um pastor evangélico, sei lá, se era algum espírita, que falou, você faz uma doação aqui que eu garanto que você vai ter um lugar lá no céu. Ele fez a doação, chegou lá e as portas estavam fechadas. Por quê, Theo? Porque você não compra o céu. Os erros que você comete, não existe pessoa que possa perdoar, que possa limpar a sua alma. A única pessoa que pode limpar o seu coração, a sua alma, o seu perispírito dos pontos negros das suas más atitudes, é você mesmo. É você mesmo. Com a sua reformulação, com a sua promessa de passar a fazer o bem. Você sempre brinca, quando eu uso essa imagem dos pontinhos pretos no perispírito ou na alma, eu falo, preciso arranjar um alvejante. O melhor alvejante para as pessoas que fazem alguma coisa errada e se arrependem é fazer o bem, é retificar o seu comportamento, é fazer uma análise. Errei. Primeira coisa, errei. Reconhecer o erro. Segunda, não vou fazer mais isso. Terceira, vou reparar o meu erro. É como aquele menino que foi pego pichando o muro lá e saiu correndo, quebrou um braço. O pai dele foi lá, falei para você não fazer... Não. O pai pegou, levou para o hospital
engessou, precisou de fisioterapia. E aí o menino, dali 3 meses, estava ótimo. Ah, pai, superei o meu problema. Sim, você acabou passando maus bocados pela sua atitude indevida. Mas tem a conta para pagar ainda. Do que o senhor está falando? O senhor não pagou o hospital? Não. Lembra aquele muro que você pichou? Nós vamos voltar lá e você vai colocar aquilo em ordem de novo, que está pichado lá, tá? Você provocou um dano. Oh, pai, eu pensei que você gostasse de mim muito mais do que você pensa. E voltou lá com o menino, e o menino comprou tinta da mesada dele, e ele pintou o muro de novo lá para reparar o mal que ele tinha cometido. Aí, uma certa hora, o pai brinca com ele, né? Ele fala para o pai, a cidade acaba de ganhar um novo pintor, né? Espero que tenha se livrado também do pichador. Então não tem almoço grátis, viu, Theo? Quando você faz uma coisa errada, não adianta você fazer uma confissão, fazer uma doação. O que você precisa fazer é, em primeiro lugar, mudar o seu comportamento, não errar mais. E a partir dali, usar o alvejante que você sempre cita. Qual é o alvejante? Passar a fazer, a falar e ter boas atitudes. E por que será que as pessoas sempre procuram um caminho mais tortuoso, Sidney? Se tudo bem, não é fácil fazer o que a gente fala aqui no programa. Todo dia a gente está tentando. Mas por que a gente só entende que o caminho é mais fácil na hora que está lá na frente, que andou nas pedras descalço? Infelizmente, há algumas pessoas que só aprendem com a dor. Há algumas pessoas que somente despertam para a vida hora que sofrem. Você deve estar lembrado de uma situação de 2 personagens de um dos meus livros, que ele só caiu em si quando ele passou a sentir as dores que ele estava provocando no seu irmão. Aí ele viu o que era bom para a tosse. Nossa, então é essa dor que o meu irmão está sentindo, foi eu que provoquei? Porque ele estava sentindo, o pessoal lá da espiritualidade fizeram uma espécie de conexão, como se fossem 2 irmãos chifófagos. Porque você sabe que os 2 irmãos que nascem um grudado com o outro, se um belisca ele mesmo, o outro sente a dor. Também. Foi o que aconteceu com esse indivíduo. Então, algumas pessoas, Theo, só reformulam o seu comportamento no momento em que bate a dor. A necessidade é a mãe das invenções. E quando você sente a necessidade do alívio, aí você se abre para novas ideias, para a reformulação do seu comportamento. Estamos com Sidney Fernandes aqui no nosso Despertar de hoje. Vamos fazer aí mais uma pausa, mais um apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco do programa de hoje. Não sai daí, hein? A gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, falando com o Sidney Fernandes, a questão da doação, do recebimento, principalmente das coisas espirituais. E a gente falou bastante aqui também sobre essa questão das indulgências. Ô Sidney, me veio na cabeça agora a situação. A partir do momento que uma pessoa pensa já em comprar
um lugar no céu, tipo, ó, eu tenho tantos pecados, vou pagar. Ela já tá errando muito mais, aí que ela não vai chegar lá, o terreno dela já vai estar ocupado, né? Pois é, Theo, as pessoas procuram sempre um atalho, né? Procuram um caminho mais curto, né? Porque dá muito trabalho você melhorar de comportamento, você trabalhar para a sua retificação interior, você pedir perdão. Daqui a pouco você vai me falar que tinha uma tabela, né? Dependendo do crime, dependendo do valor, o terreno grandão, uma fazenda, uma chácara. Por incrível que pareça, foi isso que fez com que um bispo alemão de muito respeito se escandalizasse quando o Papa promulgou uma tabela. Dependendo do pecado que o indivíduo havia cometido, se ele pagasse determinado valor, o pecado seria anulado. Ele estaria perdoado. Lutero insurgiu-se contra essa barbaridade, essa mercantilização das coisas divinas, a ponto de fundar o protestantismo, que hoje deu origem à crença dos irmãos evangélicos. Há uma história nessa situação aí de venda das benesses espirituais, das indulgências, bem interessante. Um indivíduo chegou, porque eles se colocavam geralmente em feiras livres, uma banca. É verdade isso, inclusive há ilustrações a respeito, uma banca, um indivíduo do lado direito com uma espécie de vaso chamado gasofilácio, e o outro com os certificados. Então ele vendia o certificado. Então, dependendo do pecado, ele colocava uma moeda no gasofilácio e o outro fornecia o certificado que o isentava de qualquer pecado. Olha só a barbaridade. Alguns pagavam pelos pecados cometidos e já faziam o adiantamento, só que tem que ser à vista, viu? Não estou brincando, não, é verdade isso. Fazia o pagamento para determinado pecado que provavelmente ele iria cometer. Já deixou pago, então já está tranquilo. Na cabeça dele, né? Ele tinha um salvo-conduto para errar de novo. Para cometer outro pecado e ainda estaria quites com as leis divinas. Olha só que absurdo. Aliás, havia até um verso em alemão que dizia, né? Quando uma moeda tilintava no gasofilácio, uma alma estava liberta. Era um chavão para eles lá. Pois bem, um indivíduo lá da corte foi lá e comprou uma indulgência. Limpou os pecados anteriores dele. Falou, agora quero comprar aqui mais uma indulgência para outro pecado que eu possa vir a cometer. Pecado aí de roubo, de latrocínio. Só se for à vista. Ele pegou várias moedas e pagou ali. Aí o representante lá da venda dos certificados terminou o seu serviço, juntou todo o dinheiro, pegou uma carruagem e foi embora. No meio do caminho, ele foi assaltado. Roubaram todo o dinheiro que ele havia arrecadado. Aí descobriram que quem tinha assaltado tinha sido aquele nobre que tinha pago inicialmente pelos pecados anteriores e já havia adiantado o dinheiro para ele ser perdoado pelo roubo que eles tinham já planejado da arrecadação da venda das indulgências. Da venda das indulgências. Aí ele foi levado para o príncipe. Olha, esse homem aqui roubou todo o fruto da indulgência e ainda deu um couro lá no rapaz que estava fazendo a arrecadação. Por que você fez isso? Excelência, eu fiz porque já estava combinado assim. Como combinado? Não, eu paguei pela indulgência dos meus pecados anteriores e já dei uma outra contribuição para o pecado que eu ia cometer, que seria roubar as indulgências. Você pagou? Pagou. Então está liberado. Está liberado.
veja a que ponto que chegamos. E o que eu contei para você, até parece uma anedota, né? Parece um filme, né? Mas está nos anais, está nos registros de criaturas que efetivamente pagavam para limpar os pecados anteriores e já adiantava dinheiro para os pecados futuros. Como se os homens tivessem algum poder para perdoar alguém. Nossas coisas erradas, aquilo que o mal que nós provocamos, vamos usar a expressão, os pecados que cometemos, as coisas escuras que colocamos na nossa alma em virtude do nosso mau comportamento, não podem ser limpas por terceiros, por alguém, por algum santo. Não. Elas têm que ser limpas por nós mesmos, a partir do momento em que assumimos um novo comportamento, em que reconhecemos os erros cometidos, nos arrependemos deles e passamos a fazer o bem para que, desta forma, possamos limpar as coisas erradas que cometemos. Tudo depende de nós repararmos o mal que cometemos e, a partir daí, passar a agir da melhor maneira possível, segundo as leis de Deus. É como se eu pagasse alguém na espiritualidade para reencarnar no meu lugar e pagar os meus pecados aqui na Sidney. Seria também um outro absurdo, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Despertar. Agradecer Sidney Fernandes pela participação no nosso programa. Sidney, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e espero que a gente possa cada vez mais errar menos e retificar os erros que cometemos no nosso passado com boas atitudes, boas palavras, com boas ações. Que Jesus continue nos abençoando. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e na próxima semana estaremos de volta para mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!